Bom dia, nono ano. Olha aí, hoje a aula especial sobre momento democrático. 30 anos depois, os brasileiros puderam votar para presidente, né? Votaram para presidente lá no tempo de Getúlio Vargas, no tempo do João Goulart. 30 anos depois, o pessoal começou a pensar em votar novamente, em 1989. Já com a nova Constituição toda organizada, já com os partidos políticos todos organizados, e o presidente Fernando Collor de Mello, ele foi o presidente que assumiu o Brasil em 90 e governou somente até 92. Isso quer dizer, ele só foi 2 anos e na verdade tinha que ser 4, né? O que será que aconteceu para Fernando Collor de Mello só aguentar uma pressão de 2 anos no governo do Brasil? Pois é. Estamos aí na página 184, deixa eu marcar aqui para vocês saberem, 184 do nosso livro didático, onde nós vamos falar da nova República do Brasil. Estamos ainda falando da nova República do Brasil e sobre as eleições de 1989, no qual participaram o PT, do presidente Lula, aliás, do candidato Lula, que na época ele era só candidato. Participaram também o PRN, que é o partido do Fernando Collor de Mello. Participou também o PSDB, né? E muitos outros partidos, certo? O Collor de Mello, ele foi um político, filho de político, neto de político do estado de Alagoas, né? O Collor de Mello, ele era dono de canal de televisão em Alagoas. Esse canal de televisão que ele era dono, ele era filiado à Rede Globo. Então daí você começa a entender o seguinte: a Globo ia apoiar indiscretamente o Fernando Collor de Mello. Abertamente ela ia dar o apoio dela para que o Collor fosse eleito presidente do Brasil. Era o candidato mais jovem, era o candidato mais carismático, mas ele foi uma verdadeira tragédia econômica quando assumiu. Uma inflação nossa aí de 1.000 e tantos por cento, 1.230% ao ano, não era para qualquer um, viu? Não era para qualquer um. O slogan do Collor na campanha para as eleições era o Brasil Novo. O Collor aparecia saltando de paraquedas, o Collor aparecia andando de jet ski, como tem bem na página 184. O presidente, o candidato então, passeando de jet ski. O Collor era faixa preta de judô e praticante de karatê. O Collor viajava para o mundo todo, praticava esportes radicais e tinha aquela imagem de realmente de slogan, Brasil Novo, pessoal. Eita, será que o presidente vai tirar o Brasil da situação, né? O cara é um atleta, como se atleta fosse economista, é a mesma coisa, não dava muito certo. Então, o que ele priorizava na sua candidatura era o fim da inflação, a moralidade política do país, a diminuição das desigualdades sociais, retomada do desenvolvimento econômico e modernização e, principalmente, o neoliberalismo. Neoliberalismo, que a gente vai ver com muito mais detalhes no próximo capítulo, tá? A gente vai entender isso aqui para nunca mais esquecer. A gente vai entender o que é neoliberalismo e ver isso no nosso dia a dia. Na hora que você dobrar uma esquina, você vai ver o neoliberalismo à sua frente. O neoliberalismo é uma política da qual o Estado participa da economia, tá bom? E o Estado também vai tornar-se uma empresa, ele vai vender coisas e também pode comprar coisas. O Estado vai funcionar como um banco, ele vai emprestar dinheiro, vai emprestar títulos, né? Ele vai comprar ações de empresas, enfim, o Estado participando ativamente da economia, né? No neoliberalismo, o Estado pode vender tudo que é público, qualquer coisa. O Estado quer vender os Correios, vende, é neoliberalismo. O Estado quer vender a companhia de água, vende. Quem tiver dinheiro para comprar, compra, né? As coisas são públicas, mas o Estado pode vender. Isso se chama neoliberalismo. No neoliberalismo ainda, que é o que o Collor pregava,
ele dizia que seria a solução para o país, porque ia entrar mais dinheiro no governo e o governo ia melhorar a situação da sociedade, né? O governo ia aplicar esse dinheiro aonde? Na sociedade, coisa que nunca aconteceu até hoje, tá? Coisa que esperamos até hoje, essa aplicação dessas. E não foi só ele que foi neoliberal, não. Os outros que vieram depois dele, todos foram, todos, até os de esquerda foram. Até o Lula e a Dilma também venderam estradas, venderam coisas que eram do Estado. Não existe nenhum que esteja livre dessa política neoliberal. Então, concorrendo às eleições, o Fernando Collor de Mello também era apelidado de caçador de marajás, né? Caçador de marajás. Ele, quando era governador de Alagoas, aliás, governador de Maceió, prefeito de Maceió, ele evitava de... Marajá é quem ganha dinheiro sem fazer nada, né? E tinha muitos marajás no governo de Maceió. Então ele evitava de pagar o salário desse povo, né? Ele tentava cortar o salário desse povo. O pessoal começou, olha, esse cara é bom, né? Colocando ele para ser presidente do Brasil, pode ser que ele caça uns marajazinhos lá dentro. Fique de boa para todo mundo, fique sossegado. O Fernando Collor de Mello, ele vai concorrer às eleições e vence no primeiro turno. Só que ainda ia ter o segundo turno, né? E no segundo turno vai os dois mais votados. Os dois candidatos mais votados. De um lado estava o Collor de Mello e do outro lado estava o Lula. O Luiz Inácio Lula da Silva, do partido do PT. A gente não pode esquecer um detalhe. 89 ainda era Guerra Fria. Então era Collor contra Lula, né? E os debates políticos, eles aconteciam em horários que não dava pra gente pessoal assistir, né? Os debates eram de madrugada. E é muito difícil alguém assistir um debate de madrugada. Ver político conversando de madrugada é ótimo, né? Então, o que acontece? A Globo passava só no Jornal Nacional os pedaços que o Collor detonava o Lula. O Lula parecia que pegava só os trechos que o Lula se dava mal no debate. Ou seja, fazendo uma clara campanha a favor do Fernando Collor de Mello. E sem esquecer, como eu falei agora há pouco, estávamos no contexto de quê? Da Guerra Fria. Sendo um partido de esquerda, o partido do PT, ele tinha umas intenções que combinavam com as teorias soviéticas ou teorias socialistas que o pessoal tinha medo, né? Tinha medo das intenções do Lula. Então o que o pessoal fazia? Fazia de tudo para que o Lula não vencesse as eleições. Quem? Os grandes empresários, né? Ficavam loucos, dizia, se o Lula vencer a eleição, a gente vai tirar nossas fábricas do Brasil. E o desemprego vai ser grande. E a Globo morrendo de medo, eita diabo, pois pronto, a Globo também estava no meio, o Lula não pode assumir, de jeito nenhum, né? E todo mundo foi contra o Lula nesse momento aí, né? Todo mundo foi contra a eleição dos vermelhos, os caras vermelhos do PT. Ninguém queria nem saber, né? Porque assim, um momento aí apareceu muita história que o PT era comunista, que ia acabar com o Brasil, que ia fechar as empresas, que ia colocar os mendigos para morar em apartamento de classe média. Era um fuxico de todo jeito, né? Fuxico de todo jeito. E o Lula não sei o que eu quero ser presidente do Brasil. E o Collor de um lado, do outro. Quem é o mais preparado, pessoal? O preparado é o Collor, não sei o que. Enfim, o Collor vence a eleição de 89 e passa a governar o Brasil. Faz tudo aquilo que eu falei para vocês digamos, brincar de atleta, de esportista, para dizer que era do bem, não sei o que mais, enfim. Mas o primeiro plano do governo, do Fernando Collor de Mello, foi chamado Plano Collor. Plano Collor. Ele mudou o nome da moeda de novo, de cruzado para cruzeiro, né? Mudou a moeda de novo de cruzado para cruzeiro. E pegou e fez o que ninguém esperava fazer, o que ele sempre dizia nas campanhas. Nas campanhas ele dizia, acusava o Lula. Se o Lula vencer as eleições, o que é que o Lula vai fazer?
ele vai confiscar o dinheiro de todo mundo, vai pegar o dinheiro de todo mundo, né? E foi exatamente o que o Collor fez. Ele foi lá na ministra da Fazenda, a Zélia Cardoso de Mello, pegou e confiscou a caderneta de poupança de todo mundo, com o pretexto de combater a inflação, né? Ou seja, quem tinha dinheiro no banco não podia mais sacar, porque o dinheiro agora ia ser todo do governo. Vamos entender essa lógica do plano Collor, como é interessante. A lógica do plano Collor era a seguinte: ele ia pegar o dinheiro emprestado de todo mundo e ia pagar um ano depois em prestações. O diabo é quem queria, Ave Maria. Ele ia pagar em prestações um ano depois. Ninguém mais podia sacar dinheiro no banco. A tormenta estava instalada no Brasil. Por que ele ia fazer isso? Porque se a pessoa não tivesse dinheiro para gastar, a pessoa não ia comprar nada. E suponhamos que aqui seja uma loja cheia de produtos, geladeira, fogão, não sei o que mais ali, coisas pequenas, né? A pessoa sem dinheiro no bolso não ia poder comprar nada, tá entendendo? Então, sem dinheiro, a loja seria obrigada a baixar o preço. Só que a loja não poderia fazer isso, porque se ela baixasse o preço, a indústria não ia baixar o preço. E muitas coisas vinham lá de fora, de outro país. Por causa do neoliberalismo, o Brasil abriu suas portas para bugigangas da China, carros importados, enfim, toda coisa vinha de outro país, né? Então o que é que o lojista fez? O lojista quebrou, entrou em falência, né? O cara que não tinha dinheiro para nada mesmo estava ferrado. Quer dizer, aqui o desemprego aumentou, né? O desemprego aumentou. Se ia combater a inflação, ele tinha que evitar de fazer dinheiro, fazer papel moeda. Quanto mais papel ele fizesse, mais inflação ele ia gerar. Então ele não ia combater a inflação desse jeito, né? Ele pegou o dinheiro de todo mundo, o Collor pegou o dinheiro de todo mundo e não devolveu mais. E todo mundo ficou quebrado, o pessoal ficou zangado, porque muita gente era empresário e dependia desse dinheiro que estava no banco, porque o dinheiro ele corria um juro muito grande. O pessoal colocasse 100 mil no banco, no final do mês já estava com 150 mil, quer dizer, o juro do banco era muito alto e tinha gente que vivia só desse juro. Então o que é que o pessoal fez? O pessoal começou a pegar no pé do Collor: eita, cadê o nosso dinheiro, não sei o que mais, cadê a grana? Todo mundo irritado, todo mundo zangado. E os imóveis tudo zangado, cadê o dinheiro? Não sei o que mais. Mas aí o Collor estava, de certo modo, estava prejudicando a economia do Brasil, né? Só que o pior ainda ia chegar. O pior foram as acusações de corrupção. O Collor tinha um amigo chamado Paulo César Farias. Também apelidado de PC Farias, né? O que é que o PC Farias faria nesse momento? O que é que ele fez? O PC Farias, grande amigo do presidente da República, o presidente sempre negava que ele era amigo dele, né? O PC Farias ia lá nos empresários e dizia: fulano, passa aí $500 mil de cruzeiros, que o presidente ajeita para ti aí uma lei para beneficiar suas empresas, né? Ia lá no setor agrícola e dizia: fulano, passa aí uma grana pra gente, que o presidente vai ajeitar as estradas do teu estado, tudinha, para tua produção ecoar com mais facilidade. Ia lá no industrial e dizia: fulano, passa aí $500 mil de cruzeiros, que o presidente vai aprovar agora uma lei para beneficiar as indústrias. Quer dizer, o presidente tinha a obrigação de fazer isso pela Constituição, mas ele só fazia por meio do pagamento. E o pessoal começou a acusar o presidente disso. O presidente sempre negando, né? Que não tinha nada a ver com o PC Farias, né?
Nada a ver. Só que o irmão do presidente Collor foi para a revista Veja fazer uma acusação muito grave, dizendo que o presidente Collor era corrupto e que tudo isso aí que ele estava acontecendo no Brasil, essa corrupção todinha, era verdade, né? Aí o que é que o pessoal fez? Resolveu grampear o telefone do Collor e descobriu que todo dia ele conversava com o PC Farias. O Collor foi para a televisão dizer: ô pessoal, tudo isso aí é mentira. O que é que a gente vai fazer? Vamos para as ruas, se vestir de verde e amarelo, colocar uma faixazinha verde e amarela para apoiar o governo. Será que o pessoal fez isso naquele tempo? Foi o contrário. O pessoal colocou uma faixa preta ali no braço para dizer que estava de luto, protestando contra o governo, e se vestiu de verde e amarelo sim, mas com placas que diziam fora Collor. Os jovens estudantes de direito, de arquitetura, de engenharia, de medicina da época foram para as ruas, e até os também que não estudavam também, somente para fazer zoada, foram para as ruas e pintaram a cara todinha de verde e amarelo, de tinta guache, tinta não sei o que mais, para fazer esfole lá nas ruas. E isso passou para a história como sendo os jovens cara pintadas. Os cara pintadas foram essenciais para a derrubada do Collor de Mello, porque eles seriam os futuros eleitores. E quem fosse contra os futuros eleitores, futuramente não ia ganhar mais nada, nenhuma eleição. Então os deputados todos levaram o caso do Collor para a Câmara dos Deputados para fazer a votação do que nós chamamos hoje e que nós conhecemos hoje como impeachment, né? Conhecemos hoje como impeachment. Impeachment se escreve assim: impeachment, uma palavra inglesa que politicamente quer dizer impedir de governar. Impedir de governar. Então, o caso Collor foi levado para a Câmara dos Deputados e de lá ia para o Senado para ver se o pessoal tirava ou não o Collor. Ia votar o impeachment e os deputados tinham que votar. Eu voto sim para o Collor sair. Eu voto sim para o Collor sair. Foi mais de 400 votos e somente 38 para o Collor ficar. Ou seja, o Collor em 1992 sofreu o impeachment. O primeiro presidente do Brasil a sofrer o impeachment. O segundo foi a Dilma, já em tempos mais recentes, tá? A sofrer o impeachment e saiu do governo. E quem assume depois dele é o Itamar Franco, o vice-presidente. E foi nessa época do Itamar Franco que nós conhecemos a moeda que nós temos hoje, o real. Foi o melhor plano econômico até hoje, o que realmente conseguiu domar a inflação. Assunto para nossas próximas aulas, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria muito que vocês entendessem o que é inflação, que no próximo capítulo a gente vai ver muito falar de inflação, de neoliberalismo. A gente vai falar de política envolvida com economia, vai ser uma coisa de louco. A inflação é nada mais nada menos do que o aumento geral de preços. E não adianta o presidente fazer um monte de dinheiro, de moeda, de nota de dinheiro, e sair distribuindo para todo mundo não. Porque isso só vai gerar mais inflação. Sabe por quê? Porque se todo mundo hoje tiver 5 mil reais no bolso, o comerciante não vai mais precisar vender nada, porque ele também vai ter 5 mil reais no bolso. Então ele vai aumentar o preço da mercadoria dele, né? Do mesmo jeito a indústria começa a aumentar, o comércio sai acompanhando. Quanto mais dinheiro tiver, mais necessidade vai ser de aumentar o preço da mercadoria. Não é por maldade não, é porque quem tem 5 mil reais no bolso hoje não precisa vender 1 quilo de açúcar por 2 reais, ele quer vender por mais caro do que isso. Quer dizer, é um efeito que vai levando a outro, né? Mas a gente fica para a próxima aula, a gente fala mais a respeito disso. A gente vai falar na próxima aula sobre o governo do Itamar Franco. E também vamos comentar nossa atividade que foi para essa semana, tá bom? Então tenham um bom dia, se cuidem, fiquem na paz.